Prontinho, começou a gravação. Bom, pessoal, então hoje a gente vai dar continuidade ao nosso capítulo 5, que nós estamos estudando de física. E as gravações, elas ficam salvas lá no canal do YouTube. Então, depois, a nossa aula de hoje, ela vai estar lá disponível no canal do YouTube. Para quem não conseguir ver a aula inteira, ou então não conseguir acompanhar a aula naquele dia, não ficar desesperado e conseguir pegar lá no YouTube, tá? Eu vou pedir para vocês pegarem a apostila de vocês, um estojo e também o caderno. E vocês vão abrir na página 319. É o livro 3, né? É, o livro 3, capítulo 5, página 319. Quando vocês pegarem aí a apostila, o caderno e o estojo, aí vocês me dão um ok para a gente começar. Eu tentei achar os livros digitais para compartilhar a tela com vocês, mas eu ainda não consegui achar, então eu vou fazendo a leitura e vocês vão acompanhando aí com a apostila de vocês, tá? Página 300 e o quê? Eu esqueci. 319. O meu tá ok, ó. Hoje nós vamos ter duas aulas, então a nossa aula acaba às 9h55. E na quinta-feira a gente também tem duas aulas, tá? Então, nossos dias ficaram divididos em terças e quintas. Como a gente vai fazer agora pelo Skype, não vai ter mais os slides. E então, a gente vai acompanhando a apostila aqui juntos. E vocês não precisam me enviar os exercícios pelo chat do Schools, nem pelo binóculo. A não ser aqueles que eu solicite que vocês me encaminhem de volta, tá? E conforme a gente vai falando, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, não entendeu, vai me cortando aqui pra gente ir se entendendo, tá? Se a minha imagem ficar travada, se vocês não me ouvirem, também vão me avisando. Tá, pronto, Tá. Bru. Tá bom. Eu tô pronto. Então pronto, né? Vou começar, tá? Em uma partida de basquete, um jogador corre quicando a bola até parar, pular e arremessar em direção à cesta. Imagine quantas forças são realizadas durante esses movimentos. Nesta aula, estudaremos a força-peso, a força normal e a força de atrito. Força-peso. O jogador e a bola, assim como todos os corpos, são atraídos pela força de atração gravitacional. Isso pode ser explicado pela teoria da gravitação universal, formulada por Isaac Newton em sua obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, publicada em 1687. Segundo essa teoria, todos os corpos se atraem mutuamente, pois a massa de cada corpo gera um campo gravitacional que atrai os corpos ao seu redor. Quanto maior for a massa e mais próximos estiverem os corpos, mais intenso será o campo gravitacional. Essa atração é percebida apenas quando a massa de pelo menos um dos corpos é muito grande. O planeta Terra, por exemplo, atrai todos os corpos para o seu centro. Podemos observar isso quando o jogador pula e lança a bola. Como a massa da Terra é muito grande, jogador e bola são atraídos pela sua superfície e caem de volta na quadra. Como a bola e o jogador têm massas pequenas, não percebemos a atração gravitacional entre eles. Chamamos de peso a força que algo é atraído pela Terra. Então, a força-peso, ela é basicamente comandada pela força da aceleração da gravidade, tá? É importante diferenciar massa de peso. Quem tiver aí um marca-texto ou uma canetinha colorida, grifa aí essa parte que está no retângulo, tá? Massa
é a quantidade de matéria de um corpo. Não se altera se o corpo mudar de lugar. E peso é o efeito da força gravitacional sobre o corpo. Depende do valor da gravidade do local. Então, a massa é um fator que ela não vai mudar, independente de onde aquela pessoa ou aquele objeto estiver, seja na Terra ou seja em qualquer outro planeta do nosso sistema solar. Já o peso, ele muda de acordo com a aceleração da gravidade. Então, o peso de um objeto na Terra é diferente de um peso de um objeto em Júpiter, que é diferente do peso de um objeto na Lua, tá? Tudo bem até aqui? Sim. 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 Não, até agora sim. Sim. Para entender melhor, imagine um astronauta na Lua. Como a massa é uma propriedade do corpo, a massa do astronauta será a mesma tanto na Terra quanto na Lua, 80 kg, por exemplo. Entretanto, como a força da gravidade na Lua é menor que na Terra, seu peso na Lua fica menor que na Terra, 480 newtons na Lua e 800 newtons na Terra. Então, aqui ele deu pra gente esse exemplo que eu falei para vocês. A massa, independente do lugar onde a pessoa estiver, não vai mudar. O que vai mudar é o peso, porque ele depende da gravidade daquele local, tá? E aqui ele colocou duas imagens pra gente. A primeira aqui da direita, que tem dois homens jogando basquete em uma quadra. Ao arremessar, o jogador usa as pernas para aplicar uma força no chão e consegue saltar. Durante o salto, ele usa suas mãos para lançar a bola em direção à cesta. Por fim, aterrissa porque a força-peso puxa para o chão. Então, a tendência da força da gravidade, da força-peso, é puxar todos os objetos para o chão. Por isso que se a gente soltar um objeto no ar, a tendência dele é voltar para o chão, cair no chão, tá? E aqui, mais embaixo, ele colocou uma imagem de uma balança com duas maçãs. Peso e massa são conceitos distintos. A balança detecta a força gravitacional sobre o objeto, mas não nos fornece o valor de sua massa, tá? Bom, eu coloquei aqui no slide do PowerPoint 2 exercícios para a gente fazer agora no caderno. Eu vou ver se eu consigo compartilhar minha tela com vocês. Vai ser a primeira vez que eu faço isso. Então, peraí. Estão vendo não, né? Não. Não. Ah, agora sim. Agora Peraí. deu Pra ver. Estão vendo os slides? Sim. Me fala aí, o que vocês estão vendo? Agora tá aparecendo o chat e É a a tela do tela Skype. de contínuo. A janelinha do Skype. A janelinha do Skype. E os PowerPoint atrás. Tá. Então, peraí. Minimiza. Eu vou deixar só o... Peraí, gente. Vou deixar só o PowerPoint e aí a gente vai se falando, que acho que fica melhor. Estão vendo o PowerPoint agora? Sim. Sim, tá vendo a tela Agora sim. cheia. Tá dando zoom, eu acho. Ah, tá. Agora foi. Agora Foi? foi. Então, ó, a gente conversou até agora sobre a força-peso. Como que a gente vai fazer para calcular essa força-peso? A gente vai utilizar a fórmula da segunda lei de Newton, da dinâmica, só que ela vai ser um pouquinho modificada. Então, essa fórmula vai ser P, que é igual a M vezes G, onde o P vai ser o peso, que a gente vai calcular em Newton, o M é a massa, que a gente vai calcular em quilograma, e o G é a gravidade, que a gente vai calcular em metros por segundo ao quadrado.
peguem aí o caderno de vocês e escrevam exatamente como tá aqui no PowerPoint, como se fosse uma folha do caderno de vocês. Então, vocês vão colocar aqui força-peso, P igual a M vezes G, e aqui na lateral essas unidades. Quando vocês terminarem, me avisem. Pronto, já. Esperando aqui. Prontinho. Pronto. Pronto? Então, ó, primeiro exercício para a gente fazer no caderno. Quero que vocês copiem o enunciado, tá? Número 1. Calcule o peso de uma pessoa de 70 kg na Terra e na Lua. Para isso, utilize o princípio fundamental da dinâmica e considere que a aceleração da gravidade na Lua e na Terra é aproximadamente 2 metros por segundo ao quadrado e 10 metros por segundo ao quadrado, respectivamente. Quem terminar de escrever o enunciado, me fala um ok, porque eu não estou conseguindo ver o chat, tá? Pronto. Pronto. Ok, pronto. Bom, vamos lá então. Como que a gente vai conseguir resolver esse exercício? Primeiro, a gente precisa olhar no enunciado e ver qual é a fórmula que a gente vai utilizar. Ele está perguntando para a gente calcular o peso de uma pessoa. Se ele pede para a gente calcular o peso, a gente vai utilizar a fórmula da força-peso, que é P igual a M vezes G. E ele quer saber o peso dessa mesma pessoa na Terra e na Lua. Então, vamos fazer primeiro por partes. Na primeira parte, a gente vai calcular o peso na Lua. Para a gente calcular o peso, nós vamos utilizar a fórmula P igual a M vezes G, certo? Tudo bem? E aí, nós vamos substituir os valores que ele deu no enunciado para descobrir o P do peso. Ele fala para a gente que a pessoa tem 70 quilos, essa daqui é a massa, então eu tenho que substituir 70 aqui na massa. E ele fala que a gravidade da Lua é de 2 metros por segundo. Então, eu tenho que substituir aqui
na letra G, que é da minha gravidade. Então, eu vou ter que P é igual a 70 vezes 2. 70 vezes 2 é igual a 140. A unidade de medida de peso vai ser Newton, tá? Porque quilograma vezes metros por segundo ao quadrado é Newton. Então, o peso dessa pessoa na Lua é de 140 newtons. Tudo bem até aqui? Sim. 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 E agora a gente tem que Sim. calcular o peso dessa pessoa na Terra. Então, para calcular o peso da pessoa na Terra, eu vou utilizar a mesma fórmula. P igual a M vezes G. Eu tenho que a massa é 70, porque a massa não muda, independente se é na Terra ou na Lua, a massa vai ser a mesma. E eu tenho que a gravidade na Terra é de 10 metros por segundo. Então, substituindo os valores na fórmula, eu tenho que P é igual a 70 vezes 10. 70 vezes 10, 700. Então, o peso dessa pessoa é de 700 newtons. Então, na Lua, 140 e na Terra, 700. Isso significa dizer que essa pessoa, a força-peso dela é maior na Terra do que na Lua, ok? Sim. Sim. Alguém tem alguma dúvida até agora? Não. Não. Não? Não. Então, agora nós vamos para o exercício 2. Sabe-se que um corpo de 20 quilogramas apresenta um peso igual a 350 newtons na superfície de um planeta desconhecido. Calcule a intensidade da aceleração gravitacional desse planeta. E aí é uma questão de alternativa, onde eu tenho a alternativa A, B, C, D e E. O que eu vou pedir para vocês fazerem agora? Vou pedir para vocês copiarem esse enunciado no caderno de vocês e tentarem resolver esse exercício. Eu vou utilizar a fórmula da força-peso e tenho que substituir os valores na fórmula. Só que nesse caso aqui eu tenho a massa, que é de 20 quilogramas, e tenho o peso, que é de 350 newtons, e eu quero saber a gravidade, tá? Então, eu vou dar aí um tempinho para vocês fazerem. Quem for terminando vai me avisando, tá bom? Ô, professora, aqui no meu, eu não tô conseguindo ler todo o resultado porque, tipo, fica aparecendo as pessoas aqui em cima do enunciado. O enunciado? Peraí, então. É que aqui no meu fica aparecendo, tipo, todo mundo em cima aqui. É só apertar na tela, André. Que Não, para. não sai. Não sai. Deixa eu ver se É eu que o meu, consigo. é que o meu é o Skype de tablet. Ah, Entendi. Peraí, eu vou voltar aqui pro Eu acho que PowerPoint se e vou. você, acho que se você minimizar essa tela daquele jeito lá, tipo, mostrar a tela do PowerPoint, acho que dá pra eu ler. Então, o problema é que se eu minimizar a tela do PowerPoint, vai aparecer a resposta. Ah, tá. Entendeu? Você consegue ver aqui, número 2, ou vai ficar aparecendo as pessoas? É a partir de 350, aí depois eu não consigo ler mais a linha de cima. Peraí. Cadê vocês? Peraí. Estão vendo agora só a tela do Skype, né? sim. Tá. É. Vou mandar a pergunta aqui no chat.
Pronto, ó. Eu mandei o enunciado da número 2 aqui no chat. Certo. Uma coisa que eu tenho que falar para vocês, quando vocês forem responder um enunciado, respondam exatamente do jeito que a prof faz. Tá vendo que eu coloco aqui a fórmula, substituo os valores na fórmula e depois coloco o resultado? Porque se vocês colocam para mim só o resultado, eu não consigo saber qual foi a maneira que vocês chegaram naquele valor. Então, eu preciso ter certinho a fórmula, a substituição dos valores e aí sim o resultado, tá? Pronto, pro. Conseguiram chegar em alguma das alternativas? Posso falar qual alternativa eu cheguei? Pode. Na C, 17,5. Aí. Posso fazer a Nem comecei, na resolução? verdade. Tava copiando. Ó, vou dar mais 2 minutinhos, tá? Pode falar, professor, onde eu cheguei? Pode. Na B. Tá. Águas sanitárias, rio, ou lavar roupa Carrefour, aí é bom. Bom, pessoal, vou fazer aqui a resolução com vocês, tá? Então, vamos lá. Sabe-se que um Meu Deus, corpo de 50 20... mil. Tá me ouvindo? Sim. Meu Deus, 70 mil. Sabe-se que um corpo de 20 quilogramas apresenta um peso igual a 350 newtons na superfície de um planeta desconhecido. Calcule a intensidade da aceleração gravitacional desse planeta. Então, para realizar esse exercício, eu vou utilizar a fórmula da força-peso. P igual a M vezes G. O enunciado, ele me deu o valor de massa, que é de 20 quilogramas, e me deu o valor do peso, que é de 350 newtons. Então, vou substituir aqui na fórmula, vai ficar 350 newtons é igual a 20 quilogramas vezes a gravidade. Eu quero saber o valor da gravidade, então eu tenho que isolar a letra G. Se aqui tá multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 350 dividido por 20. E aí, eu tenho a gravidade aqui isolada, que é o valor que eu quero saber. Quando a gente vai dividir 350 por 20, eu chego em 17,5
1,5 metros por segundo ao quadrado. Pro, como que eu faço essa conta mais fácil? Lembra que a gente estava vendo no comecinho do ano que se eu tenho uma conta que tem um zero em cima e um zero embaixo, eu posso cortar o zero? Então, ficaria 35 dividido por 2. 35 dividido por 2 é igual a 17,5. Então, a alternativa correta é a letra C. Tudo bem? Sim. Entenderam o que faz? Sim. Sim. Tá conseguindo ver, André? Tô. Tá ótimo. Já copiaram? Já. Sim. Quem fez e acertou, Já. coloca um certo aí, tá? Já copiei. E aí? Bom, então, sempre que tiver um exercício que pede pra gente a força-peso, lembrem-se que é essa fórmula aqui que nós teremos que utilizar e dependendo dos valores que o enunciado dá, a gente vai substituir aqui nessa fórmula, tá bom? Vou parar de compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Ainda tá aparecendo, né? Sim. Agora tá aparecendo a tela do Skype. É, mas ainda tá aparecendo a minha tela. Eu queria tirar a minha tela. Tem que clicar ali e parar de compartilhar? Então, eu tô clicando, mas não tá indo. Bom, enfim, vamos continuar assim mesmo. Tá todo mundo me vendo, né? Sim. Sim. Tá. Então, pega aí a apostila de novo Sim. pra gente continuar na página 320. Força normal. Imagine uma bola de basquete parada no chão da quadra. Além da força-peso, a bola sofre a ação da força normal. Essa força de contato é a reação da força que o corpo exerce sobre a superfície. Se o corpo estiver em equilíbrio sobre uma superfície horizontal, a força normal terá a mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto do peso do corpo. Essa força é sempre perpendicular à superfície. Então, essa força a gente já estava vendo sobre as aulas passadas. Sempre vai ter uma força peso, né, que vai estar fazendo ali a pressão sobre o chão, e o chão também vai estar revidando aquela pressão com uma força resultante. Então, aqui, ó, percebam na lateral que tem uma bola de basquete. Uma seta para cima sendo a força resultante e uma seta para baixo sendo a força peso, tá? A força normal é sempre perpendicular à superfície de contato. Neste exemplo, ela aponta para cima. Tudo bem com a força normal? Sim. Sempre eu vou fazer, sempre que eu fizer Sim. uma força para um objeto, aquele objeto também vai fazer uma força sobre mim. Força de atrito. Se estiver rolando na quadra, a bola percorre uma distância e em seguida para. Entretanto, se ninguém encostou nela, o que a fez parar? Neste caso, a bola sofreu a ação da força de atrito. O atrito com o chão da quadra e com o ar dificulta o movimento da bola e a faz parar. O atrito é a força que resiste ao movimento dos corpos. Ela surge do contato entre superfícies,
pois estas possuem irregularidades, mesmo que não conseguimos enxergar, que dificultam uma superfície de deslizar sobre a outra. O atrito entre os corpos é muito importante. Sem ele, não conseguiríamos andar, nem ao menos ficar de pé, pois deslizaríamos. Ao correr, empurramos o chão para trás. Graças ao atrito, o chão reage e nos empurra para frente. A força de atrito, a gente fez até um exercício na apostila que estava perguntando sobre o remo e o barco. Então, se a gente coloca o remo na água, eu tenho uma força de atrito que vai estar atuando na água para ir para trás, o meu braço, né, com o remo para trás, e empurrando o barco para frente. Então, a força de atrito é essa força que faz com que os movimentos consigam acontecer, tá? Tranquilo até aqui? Sim. 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 A resistência do ar é outra força de resistência ao movimento e depende do formato do objeto e da sua velocidade no ar. Você pode testar isso. Pegue um saco de plástico quadrado com 30 centímetros de lado. Em cada ponta, coloque um pedaço de linha de 18 centímetros. Prenda as pontas livres da linha em um objeto. Seu paraquedas está pronto. Solte-o de cima de uma cadeira e veja funcionar. Eu até procurei aqui em casa para ver se eu tinha algum saquinho plástico para fazer isso, para mostrar para vocês, mas infelizmente eu não tenho. Mas aqui nessa imagem a gente consegue ver. Forma mesmo como se fosse um paraquedas. Quanto maior for a área de um objeto, maior a superfície de contato com o ar, o que aumenta a resistência que o ar fornece ao movimento. Oi? Eu tenho um brinquedo de paraquedas aqui. Tá aí perto ou não? Hã? Pera aí, eu vou pegar. Vamos ver se o André consegue pegar. Ai, deixa eu ver se eu consigo te ver grande. Aí, tipo, tem a bolinha aqui assim. E tem o paraquedinhas Superman aqui. Ah, Ele então. cai assim. Então, ó, aqui a gente consegue ver duas forças diferentes. A força da resistência do ar e a força da gravidade. Porque conforme a gente solta o paraquedas, a força da gravidade puxa ele para baixo e a força da resistência do ar consegue fazer com que esse movimento não seja tão rápido, ele consegue ficar flutuando ali no ar. Ao contrário, se, por exemplo, eu pegar uma caneta e soltar, a caneta ela não fica flutuando no ar, ela simplesmente cai por conta da força da gravidade. Tudo bem? Muito Sim. obrigada, Zé. Então, vamos lá. Na página 321. E mais ainda. Força de tração e força elástica. No exemplo da brincadeira do cabo de guerra, as forças que atuam na corda são as forças de tração aplicadas por cada participante que puxa a corda. Já a força que atua no funcionamento do dinamômetro é a chamada força elástica, que age sempre contra o movimento, retornando a mola ao seu tamanho original. Cite exemplos de forças de tração e de forças elásticas presentes em seu cotidiano. Então, que exemplo que a gente pode citar como uma força de tração? Aqui ele já citou o exemplo do cabo de guerra. Que outro exemplo a gente pode citar como força de tração? Carro 4x4. Que mais? Ó, professor, quando eu vou treinar, tem uma corda que a gente prende na parede. A gente coloca na cintura e a gente vai correndo pra frente, aí ela vai puxando. Isso mesmo. Então, essa seria uma força de tração, tá? Aquela força que a gente faz para puxar. Seja puxando uma carroça, puxando um brinquedo, sempre tem ali aquele movimento de puxar. E a força elástica?
Vocês conseguem pensar em algum exemplo? Que ela fica quicando, tipo, sei lá, um elástico. Você prende alguma coisa nele e fica pulando. Isso. Então, a força elástica são toda a força que envolve elásticos. Então, por exemplo, amarrador de cabelo, que a gente tem que puxar ele para amarrar o cabelo. Amortecedores de bicicleta de carro, que tem a mola que puxa e solta. Então, todos os elásticos e mola, eles são referentes a essa força elástica. Tudo bem? Sim. A borracha? Então, coloquem aí um exemplo de força-atração e um exemplo de força elástica aqui do lado do quadrinho roxo. Pronto. Pronto? Ó, eu vou mostrar agora para vocês a atividade contínua. Faltam mais ou menos 10 minutinhos para terminar a nossa aula, então eu vou mostrar qual vai ser a atividade contínua, e aí, caso dê tempo, a gente faz os exercícios aqui, 1, 2, 3, da página 321, senão eu vou deixar para vocês fazerem em casa, tá? Então, já que a tela já está compartilhada, já vai facilitar. Opa, peraí. Aqui. Todo mundo tá conseguindo ver? Sim, estou sim. Sim? Então, ó, o que eu vou pedir para vocês fazerem de atividade contínua? Lá na página 362 é onde ficam os nossos exercícios integrados. Então, vocês vão fazer do exercício 1 até o exercício 5, tá? Os exercícios integrados vão até o exercício 12, mas eu quero que vocês façam somente até o exercício 5. Vocês vão fazer aqui na própria apostila e vão me enviar uma foto até o dia 17 de setembro, que vai ser na quinta-feira que vem, sem ser a dessa semana, na outra quinta-feira, tá? Então, no exercício 1 ao 5 da página 362. Eu também vou enviar um bilhete no binóculo explicando sobre isso que eu tô falando aqui agora, desses exercícios, tá? Pronto. Então, são os exercícios integrados do 1 ao 5 até o dia 17 de setembro que vocês têm para me entregar. Essa vai ser uma primeira nota parcial do nosso terceiro bimestre. E aí, quando estiver mais próximo do final do bimestre, eu passo a outra parte para vocês. Tudo bem? Sim. Sim. Alguma dúvida sobre a atividade contínua ou tranquilo? Tranquilo. Tá? Então, vamos lá, nos exercícios da página 321. Número 1. Escolha a alternativa correta e complete as frases abaixo. Na verdade, é só para... vocês estão vendo que tem entre parênteses ali 2 opções e vocês vão completar com a palavra correta, tá? Letra A. A força normal é uma força paralela ou perpendicular à superfície de contato. Então, ela é paralela, ela é assim, ou ela é perpendicular, 90 graus? Perpendicular. Perpendicular, muito bem. Então, escrevam aí no espaço, perpendicular. B. Ao jogar uma bola para cima, ela desce depois de alguns instantes. Isso ocorre por causa da força normal ou peso?
Normal. O que faz a bola... Peso. O que faz a bola ser empurrada para baixo? A força normal ou a força peso? Força peso. A força peso. A força peso que é aquela que vai determinar que vai ser determinada a partir da gravidade. Então aí o correto é peso. Então a letra A fica perpendicular e a letra B fica peso. Dois. Podemos afirmar que o peso de um astronauta se mantém constante, independente do local onde ele está? Sim ou não? Sim. Não. Não. O peso do astronauta, ele vai se manter constante ou não, independente do local? Não. Não, porque Dependendo o peso da gravitação. muda de acordo com a gravidade do local. Então, coloquem aí na resposta, não, vírgula, porque o peso muda de acordo com a gravidade do local. Oxe, o intervalo do Felipe era para ser das 8h50 até 9h05. Não teve intervalo, não. Teve. Teve? Então você que não sai da cadeira. Consegui parar de compartilhar a tela. Posso para 3? Sim. Pode. Desenhe as forças que agem. Letra A. Sobre a caixa em um plano inclinado, desconsiderando o atrito. Como que a gente vai fazer para desenhar essas forças? A gente tem que colocar a força peso sempre para baixo, perpendicular para baixo, e a força normal para cima. Então, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Dá para ver aqui a letra A? Sim. Dá pra ver? Sim. Então, ó, a força normal para cima e a força peso para baixo. B. Sobre o saco de cimento que está sendo erguido com velocidade constante, sem considerar a resistência do ar. A mesma coisa. Força peso para baixo e força de normal para cima. Aqui não tá dando para ver a força peso, mas tem uma setinha para baixo. E por último, a C, sobre a folha de papel caindo aberta. Então, força normal para cima e a força peso para baixo. Tudo bem com os desenhos? Guarda-roupa a parte de cima. Sim. Sim, tranquilo, né? Então, sempre que pedir para vocês desenharem as forças, sempre uma força para cima, uma setinha para cima e uma setinha para baixo. A força peso, com a letrinha P, sempre para baixo, e a força normal ou força resultante sempre para cima. Ok? Sim. Então, pessoal, Sim. eu vou parar aqui a nossa gravação. Para quem perdeu ou se alguém ainda ficou com alguma dúvida, me procurem no chat do Schools ou do Binóculo, que eu estou à disposição. E na quinta-feira eu volto aqui com vocês para nossa próxima aula, tá bom? Tá.